Bom dia, alunos do terceiro ano do Colégio Autêntico, Unidade Campina Grande, Unidade Patos. Me chamo Jaqueline Martins, professora de Sociologia do Ensino Médio. Estamos aqui para a aula do dia 15 de outubro de 2020, a aula com a temática Cultura e Indústria Cultural. Vamos falar exatamente sobre cultura, que é um dos conteúdos ainda presentes no primeiro ano, certo? O conteúdo da série do primeiro ano e que a gente vai trazer para discussão novamente nessa aula, tá? Então vejam bem, quando a gente fala sobre cultura, né, como é que a gente olha a sociedade no aspecto cultural, né? Então a gente sabe que a gente vive e coexiste, né, e traça relações humanas em uma sociedade em que ela é diversa. Né? Primeiramente, eu quero dizer isso. Nós vivemos uma sociedade, né, importante a gente frisar, que tem uma diversidade, né, com relação a valores, com relação a crenças, com relação a toda uma perspectiva, né, de ideologia, né, que é diversa. Tá? Então, a sociologia reconhece a humanidade e a sociedade enquanto uma universalidade comporta, né, que comporta várias diversidades humanas, vários comportamentos humanos que estão atrelados também a uma condição de vários valores e várias crenças, né? Então, a diversidade, ela caracteriza a humanidade, é um específico elemento para a gente entender cultura quando a gente olha para a sociedade enquanto uma organização social que ela é diversa. Nós temos aí várias concepções sobre cultura que são lançadas no senso comum, né? Quando a gente fala em cultura, quando eu era pequena e até hoje, né, as crianças, quando a gente fala em cultura na escola, a gente remete a uma condição do folclore, né, a uma condição aí histórica, né? A uma condição de algo bem antigo, né? Quando a gente fala de cultura, é como se tivesse algo bem distante lá nos museus, né? É como se fossem artefatos culturais que não estivessem presentes no dia a dia, né? E quando a gente descortina essa ideia de cultura na sociologia e a partir também de uma área de conhecimento que é a antropologia, a gente consegue perceber que a cultura ela não está lá no museu e não está lá no passado. Né? A cultura está hoje aqui presente nas nossas relações humanas. Né? Todas as ações humanas, até hoje, desde o momento que você nasce, elas são ações aprendidas na relação com o indivíduo, né? Então, todo o processo de socialização, que começa desde a infância, nós aprendemos exatamente sobre todas as práticas e os artefatos culturais presentes e pertencentes à nossa sociedade. Né? Então, aí a gente não pode falar cultura enquanto um conceito fixo, que está especificamente atrelada a uma sociedade, porque cada sociedade ela vai manifestar, ela vai ter uma manifestação, né, uma exteriorização e ações voltadas de maneira muito diversa quando a gente olha para questão cultural, né? Então cada cultura ela tem aí os seus artefatos culturais, tem seus valores, tem suas crenças, tem suas manifestações culturais que são diversas, tá? Então é importante a gente tirar nessa concepção de cultura atrelada a uma ideia de sofisticação, de intelectualidade e de ideia que é do passado e que está atrelada a uma conjuntura de espaço de museus. Né? Então, a gente olha essa totalidade humana, né? Onde todos somos iguais, mas ao mesmo tempo a gente tem essa perspectiva de igualdade entre os indivíduos e entre a humanidade, mas essa perspectiva de igualdade a gente não pode deixar de destacar que existem particularidades, né, em cada cultura, em cada sociedade, em cada grupo social. Nós temos um autor na antropologia, que é Claudio Lévi-Strauss, né, que é um autor contemporâneo nos estudos das ciências sociais como um todo, e ele diz o seguinte: o homem tem a capacidade de simbolizar os objetos, né, de dar sentidos aos objetos, né, de dar sentido a tudo que está à sua volta. E por conta disso, cultura ela está vinculada à vida humana. Né? Então, por exemplo, desde esse objeto aqui, ó, que é um carregador, nós atribuímos, né, um significado para esse carregador. Né? Ele simboliza exatamente uma condição de tecnologia, de conexão, né? Exatamente também ao equipamento tecnológico e damos um sentido prático a ele, que é para atender a necessidade do carregamento dos nossos equipamentos tecnológicos.
E quem é que dá sentido a isso? Eu, né? A espécie humana. Por exemplo, isso aqui, né? Nós temos aqui o suporte de celular. Quem imaginava-se aí que teríamos um suporte de celular? Que aí a gente colocaria o nosso equipamento aqui, ó, de celular, de forma a viabilizar um melhor manuseio, né? E aí ações dentro do celular de maneira mais tranquila. Então, tudo isso aqui, as condições materiais, elas estão atreladas a um contexto histórico específico, né? E aí quem dá sentido a tudo isso é o próprio indivíduo, o próprio homem. Nós temos outro autor que é o Geertz, né? Clifford Geertz. Ele diz exatamente: sem cultura, a humanidade não existia, pois a cultura estabelece modos de convivência entre os indivíduos, faz com que se reconheça como tal. Então a gente precisa, né, entender que todas as nossas ações humanas, ela tem exatamente o aspecto cultural dentro e pertencente a ela, né? Então, desde uma ação, por exemplo, a escovar os dentes, né? A tomar banho 3 vezes ao dia, né? Nós temos toda essa perspectiva de ação humana atrelada à nossa própria cultura, que a gente toma 3 banhos ao dia, né? A nossa higiene pessoal ela é realizada a partir de alguns passos e alguns rituais que, né, é específico e característico da nossa sociedade, né? Nós temos o hábito de comer determinados alimentos e de se alimentar de determinadas formas. É uma característica de uma cultura, né? Os nossos gostos musicais, nossas crenças estão atreladas também à nossa cultura, né? Então, nossa forma de se comportar, nosso comportamento, nossa personalidade, ela é formada a partir desses artefatos culturais, tá? E na discussão, então, né, da sociologia, nós temos aí uma definição de Taylor, né, que é um dos primeiros autores que vão definir, né? Na verdade, a gente tem várias definições do que é cultura, né? Mas temos aí Taylor, enquanto ele vai trazer uma definição que cultura é um conjunto, né, de hábitos, né? Complexo aí de hábitos, que se refere, né? Deixa eu pegar aqui o conceitozinho de cultura, só um momento. É um conjunto complexo, né? Ele diz o seguinte aqui, ó, na citação. Ele foi o primeiro a definir, né, o termo cultura. Ele diz que é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, direito, né, costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade, né? Então, tudo isso refere-se à cultura. Então, desde os nossos hábitos mais contínuos e que a gente não tem uma reflexão crítica, né? E nem muito menos racionaliza esse ato, ele é cultural, né? Ele é cultural, tá certo? Então, o ato simplesmente, hábitos que a gente olha, né, enquanto comportamento, enquanto crença, estão atrelados a uma cultura específica. Dentro dessa perspectiva, nós temos o conceito do etnocentrismo e relativismo, né? Nós temos o etnocentrismo, que é a perspectiva da gente olhar a cultura do outro numa perspectiva de superioridade, né? Onde a gente coloca para compreender a cultura do outro e a diversidade cultural de outra sociedade, a gente coloca a nossa sociedade enquanto uma conjuntura de superioridade. Então, esse choque cultural entre a minha cultura e a cultura do outro, ele é marcado exatamente por uma percepção de hierarquia, né, de diferença. E aí a gente olha o nosso processo de colonização, né, e é um processo que foi marcado por perspectiva etnocêntrica, né. A Europa, Portugal, olhou para as comunidades indígenas a partir dessa perspectiva de hierarquia, de superioridade, né? E aí a gente continua esse debate sobre etnocentrismo, relativismo cultural e indústria cultural na próxima aula, tá? Desejo uma boa semana para vocês, um bom descanso, tá? de aula, tá? E que vocês continuem estudando nesse mesmo ritmo para a gente alcançar a vitória e um bom resultado no Enem. Beijo, queridos. Saudades.